Botafogo de Futebol e Regatas, fala família, vivo glorioso, estamos na área para mais um vídeo aqui no YouTube. Eu sou Leonardo Bessa, seja bem-vindo ao canal Botafogo é Bessa. Já te convido para você se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o teu like e chegar junto para esse vídeo pós-jogo direto de Curitiba. Viemos aqui para o Paraná para a partida entre Botafogo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, a qual foi vencida pelo Furacão pelo placar de 1-0 com gol do Alex Santana. Vamos comentar um pouco sobre esse jogo, alguns destaques individuais, pontos negativos, uma sequência onde a gente não precisa criar um alarde. Era uma partida muito difícil, muito pegada, muito disputada, diante de uma equipe que, jogando dentro de casa, não costuma perder pontos. Então não vamos criar um cenário de crise pós-eliminação, derrota na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos pontuar algumas coisas. Temos contextos diferentes nessa partida do Botafogo, falando de rodagem de elenco, já avisando também o confronto pela Copa Sul-Americana. Então vamos com calma, mas chega aqui para esse vídeo pós-jogo. Bom, vamos começar falando que não tem muito a ver a eliminação da Copa do Brasil no meio da semana com a atuação do Botafogo na Arena da Baixada diante do Furacão no último sábado pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram desempenhos completamente diferentes. Pela Copa do Brasil, a gente viu o Botafogo jogando de forma muito agressiva, um Botafogo que ganhou o jogo, a gente precisa lembrar disso, foi eliminado, mas caiu na Copa do Brasil, jogando muita bola, fazendo uma das melhores atuações na temporada, na opinião de muita gente. Faltou ali acertar mais na conclusão, ser mais preciso, e claro, caímos nos pênaltis, mas o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro, ele apresenta não só o torcedor do Botafogo, como a comissão técnica, o time, o elenco, o plantel comandado pelo Luiz Castro, alguns pontos que, pelo menos na minha visão, não podem passar batidos. É um Botafogo que vem de uma sequência muito importante de jogos. Teremos uma pausa após a partida contra o Fortaleza, ali um espaço de 11, 12 dias para o time descansar, treinar, voltar mais focado, mais limpo, 100%, após uma maratona de jogos envolvendo aí abril e maio. Mas é um Botafogo que vai à Arena da Baixada, aqui em Curitiba, com nítidos sinais de cansaço, alguns jogadores que já não conseguiam responder muito bem ao que queriam fazer, o corpo não conseguia responder muito bem ao que eles queriam fazer, alguns casos como o Marlon Freitas no segundo tempo, até mesmo o Tiquinho Soares, que jogou muita bola, foi um dos melhores em campo pelo Botafogo, mesmo na derrota contra o Atlético Paranaense. O próprio Di Plácido, que não conseguiu performar muito bem. O Luiz Henrique também entrou, apesar da rodagem, ele e o Vitor Sá, mas não fez uma boa partida. Mas é o Botafogo que está demonstrando um cansaço, isso é normal. Quando eu falei de um adversário muito forte em casa, a gente precisa separar o Campeonato Brasileiro em recortes e projeções, uma, entre aspas, planilha de onde você deve contar, entre aspas, com a perda de pontos. E na Arena da Baixada a gente sabe que é normal, times grandes, gigantes, favoritos, caem no estádio do Atlético Paranaense e acabam perdendo, empatando, e o Botafogo, com um elenco diferente, com um time que, apesar de titular, não contava com a rodagem de costume. E aí que eu queria partir para a gente começar a falar do que foi o jogo. Apesar da escalação inicial ter sido a mais próxima do considerado titular do Botafogo, e a gente está falando de Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta, Hugo no lugar do Marçal, que deve ficar aí entre um mês e meio fora, Marlon Freitas, Tietchan, Lucas Fernandes, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luiz Henrique, a gente perdendo o meio-campo com o Eduardo, e claro, tendo ali o Lucas Fernandes, que até fez um bom início de primeiro tempo, mas depois sumiu do jogo, encontrou um pouco de dificuldade para criar. Botafogo que deu algumas estocadas no Atlético Paranaense no primeiro tempo, mas não conseguiu assustar de fato, não conseguiu tirar aquele da torcida, uma chance muito clara de gol, como a equipe vem criando. E é interessante a gente analisar isso também nos números do jogo. É um Botafogo que fora de casa ele finaliza 13 vezes contra 16 do Atlético Paranaense, tem mais posse de bola, o Botafogo termina com 53% de posse de bola, troca mais passes, mas enfrenta um time muito cascudo, da mesma forma como a gente falou no jogo da Copa do Brasil,
é um time muito, muito, muito cascudo. Hoje, né, hoje falando porque esse vídeo está sendo gravado no sábado, após o jogo do Botafogo contra o Furacão, a gente viu um Botafogo mais adepto ao jogo da posse de bola, do toque de bola, após até o gol do Alex Santana, que a gente precisa falar que primeiro é um de Plácido da faixa para o meio da área, a marcação não cola, e o Alex Santana, que já jogou aqui no Botafogo na temporada de 2019, início de 2020, ali, até o início da pandemia, ele é um especialista de média e longa distância. Né? Ele ajeitou a bola, enfim, teve espaço, todo o espaço do mundo, colocou de fato onde queria e fez o único gol do jogo. Mas se a gente olhar os números e o que foi mesmo, campo e bola, ali 4 linhas, era a clássica, pelo menos na minha visão, e outros compartilharam também, era a clássica partida do 0-0. As duas equipes não tiveram grandes atuações. O Atlético Paranaense seguiu até aquela linha do que fez na quarta-feira pela Copa do Brasil, que é tentar as jogadas pelo lado de campo, principalmente utilizando o Hugo, né, nesse sábado, bola nas costas do Hugo, sempre acionando o Canóbio para buscar uma jogada entre Canóbio e Vitor Roque. Não conseguiu. O Hugo até não colaborou tanto na parte ofensiva no primeiro tempo. No segundo até conseguiu, mas no primeiro tempo não conseguiu colaborar tanto. Mas foi, na minha visão, dos bons jogadores do Botafogo nesse confronto com o Atlético Paranaense. Ele perde uma no primeiro tempo, uma no segundo e ganha todos os outros duelos de Canóbio e Vitor Roque. Mais um destaque positivo na minha visão foi o Tiquinho Soares, como já adiantei aqui no vídeo. Adrielson rebateu muitas bolas que chegariam até o Vitor Roque, principal jogador do Atlético Paranaense. Queria destacar de leve também o Tietê, porque ele já tinha feito um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, apesar do pênalti perdido. Hoje ele voltou, conseguiu dar dinâmica, e eu gostei muito da entrada do Kaique, muito mesmo da entrada do Kaique. A gente sabe que é um jogador que não vai ter tanto espaço, é um moleque, né, que ficou aí um ano, mais ou menos, né, praticamente um ano afastado dos gramados, devido a uma grave lesão no joelho direito, e entrou dando dinâmica, movimentação, conseguindo trocar muito bem a bola. E apesar do placar em desvantagem, o Botafogo, com as substituições que fez, e aí vamos lembrar, entra o Rafael, já no final do jogo, Vitor Sá, Lucas Piazon e o Kaique. Né? Essas são as trocas do Botafogo, além do Janderson, que entra ali, primeiro jogando um pouco mais atrás, mas depois vai para o lado direito para fazer dupla com o Tiquinho Soares. Apesar das trocas, e aí que escancara como o Botafogo sentiu falta, você poupa o Eduardo, não tem o Gabriel Pires por questões de lesão, não tem o Danilo Barbosa pelo mesmo motivo, o Raí não foi relacionado, estava na arquibancada. O Botafogo sentiu falta. O Botafogo sentiu falta, caiu um pouco o nível técnico. Tanto que a gente viu sendo relacionado o Breno, o próprio Kaique entrando, Lucas Piazon foi a campo, um jogador que já está escancarado, que não vai ficar no Botafogo. Então foi um jogo que, apesar dos jogadores que entraram não terem tanto espaço, o Botafogo ainda conseguiu fazer a manutenção do seu estilo de jogo. Toca de bola, buscando espaço, jogo central, vertical, buscando muito a faixa do corredor do meio do campo para conseguir acionar principalmente o Tiquinho Soares, mas perdeu o jogo. A gente não pode deixar de falar da arbitragem. No estádio a gente viu que foi pênalti no Janderson, né? O jogador do Atlético Paranaense empurra o Janderson pelas costas e o árbitro ignorou, o árbitro de vídeo também ignorou. Enfim, na minha visão o Botafogo foi prejudicado, mas o jogo em si foi um jogo muito fraco, um jogo muito ruim, de uma qualidade técnica não muito boa, mas o Botafogo que esteve ali mostrando o seu padrão, mesmo perdendo o jogo, mostrou o seu padrão. Numa partida que poderia ser muito bem um 0-0 mal jogado, acabou sendo 1-0 os caras, com um gol de um jogador que só chuta de fora da área, numa falha de marcação, num excesso de espaço que o cara teve. Mas já projetando os próximos jogos, o Botafogo ainda é líder do Campeonato Brasileiro, vai ter a vantagem de qualquer forma ao fim da 9ª rodada do Brasileirão, e agora já precisa voltar as atenções para a terça-feira contra a LDU. O jogo foi importante para poupar algumas peças, como o Eduardo, que eu já falei. Foi bom para dar rodagem ao Rafael, dar rodagem ao Kaique, que é um moleque que pode ter espaço, e mostrar que ainda dá para incrementar um pouco mais o elenco. As questões físicas podem atrapalhar, a temporada é muito longa, o Botafogo tem 2 competições
para disputar e precisa dar uma incrementada, possivelmente nesse meio campo. A gente já viu que sem o Eduardo a gente perde muito poder de fogo, o Luiz Castro perde muito desse arco dele e do poder de conclusão do Eduardo para essa sequência. O Botafogo ainda é líder, pés no chão, calma, não é motivo para alarde, não é motivo para desespero. Segue na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que derrota não é legal, nunca é bom. A gente não está aqui para normalizar a derrota, mas a gente precisa normalizar os recortes, os cenários. Perder na Arena da Baixada não é nenhum absurdo. O Atlético Paranaense é um time fortíssimo jogando dentro de casa, ainda está atrás do Botafogo. Foco na LDU e foco no Fortaleza, para o Botafogo continuar antes daquela parada no Campeonato Brasileiro, com a data FIFA para os jogos da seleção, na ponta da tabela. Segue o líder e vambora. Valeu, Fogão, tamo junto. Peço desculpa pela voz, né? Tá um frio danado aqui em Curitiba, mas assim, muito, 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 muito frio. E a gente falando alto no jogo, acabei dando uma pegada na garganta. Pela imagem, não estamos no cenário, estamos no hotel. Estou aqui com meu parceiro Fabiano Bandeira, está no quarto ao lado, outros amigos também estão presentes aqui em Curitiba. E vamos embora. Segue o líder, o Botafogo está aí, seguir caminhando, seguir evoluindo. Perdeu o jogo, mas deu sinais ali de um futebol que tem uma linha de raciocínio, tem um estilo próprio e vamos para cima. Convido você mais uma vez, eu vou te lembrar, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse conteúdo com aquele seu amigo, parente, crush, namorada, para ele conhecer o canal Botafogo à Beça e tamo junto. Um beijo enorme, viva o Botafogo de Futebol e Regatas.